meu povo! Estamos aqui para mais um episódio desse podcast maravilhoso que se chama Sem Filtro comigo, Lin Chemas e Gabriela Droguet, minha amiga querida, tatuadora aqui em Salvador. E nós vamos hoje falar de um tema que tem tudo a ver aqui com essa relação, que é amizade feminina. É uma coisa que tem muita gente falando já, né, gente? Porque a gente está nesse momento de virar essa chave e botar as relações nos lugares onde elas deviam estar. E o lugar da amizade feminina é, ó, gigante na vida de uma mulher, né? Então a gente precisa bastante falar disso aí. Dê um oi aí, minha best, para a gente E aí, começar. galerinha? Eu acho esse tema extremamente relevante, sabe? Principalmente para as pessoas que têm. Não vou dizer mulheres só, porque eu tenho visto que tem alguns homens acompanhando. Mas eu acho que é um tema extremamente relevante, não só para mulheres, mas para pessoas no geral. A questão da importância da amizade. Da amizade. Só que a diferença é o que a gente vem falando aqui na lógica de gênero há um tempo, é que os homens sempre valorizaram as amizades masculinas. Não. E a questão é que as mulheres viveram durante muito tempo na lógica da rivalidade feminina, sem entender, de fato, o que é que uma amizade de uma outra mulher podia trazer para a vida da gente. E isso faz, assim, acho que é um divisor de águas, porque de fato, né? Quem sabe que tem amigas, que de fato pode contar, tem muita coisa, gente, assim, muita coisa. E durante muito tempo a gente ficou acreditando que só quem tinha a relação romântica é que estava abafando, Na verdade, né? se a gente começar a traçar um paralelo com antigamente, a questão da amizade feminina nunca foi cultuada, na verdade. Assim, se você pega a literatura, não vamos na ancestralidade, né? Que você tinha as questões lá, enfim. Mas da cultura que a gente conhece, que estabeleceu, a gente vê que os grupos de estudos são sempre de homens, a academia é sempre masculina, a política é sempre masculina, os grupos de importância são sempre masculinos, e a lógica da mulher está onde? Dando assistência a esses homens. Só que aí, quando a gente passa por um processo como você, como eu, de separação, ou não necessariamente você precisa se separar para ter essa consciência, mas quando você de fato acorda para entender que você, mulher, existe nessa sociedade, você, mulher, existe com vontades e gostos e necessidades, e dentro da sua lógica você pode sim ter os seus grupos, você pode sim ter suas amigas. Isso é uma chave que, assim, eu entendo que é difícil de virar, de você realmente confiar numa amiga mais do que num parceiro. Entendo que é difícil, mas, assim, não sei, toma daí. Então, porque por outro lado, né, a gente fica achando que é mais difícil, porque quando a gente fala de rivalidade feminina, a gente ficou durante muito tempo acreditando que as mulheres não podiam, inclusive, coabitar ali no ambiente por conta do medo do marido enxergar aquela amiga, aquela outra mulher como alguém interessante, já aquilo representava um risco iminente. Exato, levar o marido nas costas, né? Que é o que a gente diz, aquele meme, sai correndo com o marido nas costas, da outra no lombo, né? Então, tipo, esse já é um lema que a gente vive há muito tempo, né? Que é difícil de derrubar. Então começa lá no comecinho, né? Na escola, quando uma menina fala mal da outra, quando uma menina fica se comparando com a outra e achando que por achar uma outra mais bonita, aquilo diminui ela. Porque tudo isso é através do olhar masculino, né? O que é que o homem tá pensando de mim como mulher e da minha amiga? Se eu tô mais interessante do que ela, se ela tá mais interessante do que eu. Então isso cria toda essa situação que privilegia homens, né? Então, porque eles estão sempre disputados enquanto as mulheres estão disputando. E a outra coisa que é essa fantasia romântica que a gente viveu também nas últimas dezenas de anos aí, que era a de que o cara que ia chegar ia ser a alma gêmea, né? E que o que eu vejo muitas mulheres falando é que, na verdade, é muito mais fácil a gente ter uma amiga que a gente acha que é nossa alma gêmea, no sentido de, poxa, a pessoa que super me entende, né? Que sabe o que eu estou pensando, que segura na minha mão de verdade e que não está condicionada ao interesse sexual e romantizado, né? É então... esse ponto que eu ia chegar. Uma coisa que eu percebo é que as mulheres, principalmente, têm muita dificuldade em separar as relações, separar as coisas, né?
Quando a gente fala do amor romântico, do amor sexual, do amor carnal, do amor fraterno, cada um tem o seu lugar. Quando a gente fala de você ter uma alma gêmea num amigo, é aquela pessoa que você não precisa estar o sexo envolvido. É isso que é bom deixar claro. É você poder ser 100% você. Você 100%. poder estar 100% à vontade, você poder falar tudo o que você quer falar, você saber que você, se tiver um piripá, que você pode ligar e vai contar, sabe? E eu acho que a gente perde esse incentivo de manter essas relações depois que a gente casa, porque você vê que no período de escola as meninas têm todas as amigas, cria-se todos esses núcleos. Acabou de estudar, seu objetivo agora é arrumar um marido, ter filho, começar a procriar aqui, cuidar de uma casa para o seu marido virar alguém. Porque essa é a lógica. Vai ser o espelho. Mas aí, quando você começa a perceber que dentro desse núcleo existe vida fora dele, que é o que a gente vem batendo sempre, existe vida fora dessa lógica que implementaram na gente. Você começa a ver que, de fato, as amigas que você faz, as amigas que você cultiva, são as pessoas que vão estar ali para te ouvir. É uma escuta completamente sem interesse. Desinteressada. Porque é isso. Uma escuta desinteressada. Você sabe que não está ouvindo para lhe comer. Exato, porque aí a gente volta para esse outro lugar, que qual é a diferença? Se a gente for falar só de amizade, de uma forma geral, ou de amizades femininas, é essa mesmo. Por mais que a gente possa, e eu, por exemplo, tive assim, ao longo da minha vida grandes amigos homens, acho que você também, mas no fundo, se você der mole, ele vai te comer. Então, tipo assim, é aquela história, né, que tipo assim, o cara tá ali, ele é seu amigo, ele gosta de você, mas tem uma pontinha de interesse que se você der um vacilinho ali, se você beber um pouquinho a mais, se você der 4 errada, exato, beber um pouquinho a mais, você não sabe se seu amigo vai de alguma forma dar em cima de você. E isso já é uma coisa, quando a gente tira esse caráter do sexual, já é também uma outra configuração, tanto faz se é o meu marido é meu melhor amigo, ou se é realmente eu tenho um melhor amigo homem. No final das contas, os dois são meio relacionados com. Sim. Claro que na relação amorosa, muito mais, né? Do cara realmente ter que ter tesão por você. Ele pode ser seu grande amigo, mas se for só isso, depois vai acabar mesmo, vai virar uma outra coisa. Mas eu acho mesmo que a gente poder entender que a amizade feminina, ela tá nesse lugar de segurar na mão real, assim, né? E segurar na mão real é para rir, é para esculhambar, é para entender o mundo pela ótica da outra, é para segurar no sofrimento, é para ajudar com o filho pequeno, é para fazer o que na verdade a gente se queixa que normalmente os homens não fazem por a gente, né? Então, e é muito doido, porque é um fazer que é um fazer tipo assim, eu sei que você dá a mesma conta que eu dou. Então eu confio em você nesse lugar. Exato. Na maneira prática e na maneira teórica. Eu confio em você para confidencializar um problema aqui e você me dá uma nova ótica. Porque você tá ali de um lugar de amor, de querer o meu melhor. Não é no interesse que você vai ter de me pegar depois, e sim de uma união para se nutrir muito. Vou trazer um exemplo aqui, também outro além do nosso maravilhoso, que a gente, para quem não sabe, a gente era paciente, psicóloga, e aí ficou muito, e aí não deu mais, tivemos que trocar de relação e virar... Não, gente, calma, ela não era mais minha paciente, viu? Já tinha acabado a terapia, mas não nos esquecemos. Não nos esquecemos e dissemos, olha, vamos ser esse vínculo e viramos amigos. E aí, qual é a onda? Por exemplo, na minha experiência com um estúdio só de mulheres, existia uma lógica de rivalidade, de trabalhar com um bocado de mulher cercada. A gente chegou no momento de ter 8 mulheres na equipe. Ai, muita gente, muita gente. Pelo contrário, eu percebi pela primeira vez, e ali foi muito claro para mim, como um ambiente feminino saudável pode ser nutritivo. Como você cresce e floresce ao lado das suas amigas. E assim, quando eu falo de amiga, eu sei que é difícil você pensar, mas eu não tenho muitos amigos, eu tenho poucas amigas. Se você resolver fazer uma atividade fora de casa, nem que seja caminhar, você todo dia vai ver a mesma senhorinha que vende fruta.
Então, ali já pode começar qualquer coisa. Então, assim, é um lugar que é novo na lógica da mulher moderna, não, da mulher, né? Nesse lugar de sair dessa lógica tradicional de parir, cuidar de casa e de marido, porque agora, além disso, a gente ainda tem que trabalhar para dividir as contas, porque nem isso eles estão dando. Então, sair nesse lugar de começar a cultivar pequenas relações femininas fora da lógica. E aí, então, né, eu sempre falo isso, assim, quando eu vejo mulheres sofrendo muito, principalmente no consultório, né, com a ideia de, porque eu não tenho grandes amigas, porque, na verdade, estão sempre atrás de um relacionamento, e eu entendo que, por exemplo, eu tenho muito pensado sobre isso, né, porque eu tô nesse momento de transição, onde eu já venho falando disso, assim, para quem não sabe, eu me separei agora há pouco tempo, e eu ando mesmo desinteressada de relacionamentos amorosos, isso pode mudar, mas agora a minha sensação é de que bom que eu cultivei ao longo da minha vida também as minhas amizades, porque eu tive relacionamentos amorosos, mas eles foram saindo de cena, entraram e saíram, e minhas amigas sempre ficaram. Então eu sempre falo para as mulheres que estão nesse sofrimento, né? Porque estão sempre em busca de uma relação amorosa e sempre se queixando que tem poucas amizades, de que, gente, a amizade é investimento que nem qualquer relação. Então, se você não manda uma mensagem perguntando para sua amiga como ela tá, se você não se importa verdadeiramente com a vida dela, não vai ter troca, né? Então não adianta, tem muita gente que se queixa, né? Porque ninguém me chama para nada, porque ninguém me liga para me chamar. Você se interessou de Quantas vezes verdade? você ligou? Exato, se você está com desejo de ver uma pessoa, se você quer investir numa relação, invista você, porque amor é troca, né? Então, se a gente vai lá e está disposto a dar, a gente vai receber em troca também. Tem gente que é ingrata, tem gente que isso, tem gente que aquilo, beleza, tem, mas a maioria das vezes uma amizade é feita do investimento de duas pessoas que estão abertas, né? Então, exatamente. Como você falou, a senhorinha da rua, se a gente não for cumprimentar ela todo dia encontrando, não vai virar amizade, não vai virar nada. Se a gente vai lá e troca, ponto. sim. Exato. E uma coisa que é muito triste que a gente observa é como a gente ainda, enquanto sociedade, não permite as mulheres terem esse tipo de relação. Porque a lógica ainda é, você vai arrumar um parceiro, quando você arrumar o parceiro, sua vida é em função dele. Exato. E todas as outras mulheres, elas estão ali para roubar o seu marido. Ponto. E você percebe isso aqui, assim, todo mundo que está ouvindo vai saber, quem tem grupo de mulher sabe, quando você, sei lá, tem duas solteiras no meio de 20 casadas, as amigas solteiras vão sendo deixadas de lado. Não são chamadas, né, para os eventos, representam ameaça, né? Então, isso aí eu já falei em outros momentos, é uma coisa que sempre reverbera também, as pessoas ficam muito incomodadas quando se fala desse tema, porque, de fato, quem já se separou e se sentiu excluída, ou é a solteira do grupo e se sente excluída, sofre isso na pele. E quem também é casada e se sente incomodada com a presença da amiga solteira, também se incomoda com esse tema, porque, na verdade, ninguém queria estar vivendo nesse clima da rivalidade sobre um homem, mas está implícito, né? Então, assim, uma amiga bonita, gostosa, acabou de ficar solteira, ninguém chama mais, né? Tipo, agora... Exatamente. Aí você volta para um ciclo de comportamento que é completamente nocivo para a gente. E que, na verdade, é baseado no comportamento masculino, né? Porque, de fato, os homens dão em cima mesmo das mulheres solteiras, mesmo eles sendo casados, né? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Isso é porque tem toda uma construção já sobre isso, assim, de um pensamento que rola de vez em quando, que é o cara, de fato, só respeita a mulher pelo outro cara que ela tem do lado. Então, isso significa que tanto faz se ele é casado e não está respeitando a mulher dele, porque uma outra ficou solteira, ele se sente totalmente à vontade de ir lá e cantar aquela mulher, como também se ele também é solteiro, mas a outra mulher que ele está a fim de cantar é solteira, mas ela está dizendo que ela não quer nada com ele, não significa nada se ela não tiver um cara do lado. Então, ela só é respeitada no não se tiver um homem que marca o território ali do lado. Exatamente. Porque mesmo quando você fala ou não, volta aquela história. Bastou 4 taças de vinho, acabou. E tipo, é uma oportunidade, né? Você tá dizendo que você não quer, que você só não tem interesse, que é só amizade, etc. Mas o cara tá sempre faltando uma piadinha, o cara tá sempre esperando uma oportunidade de poder fazer um movimento de novo.
Como se magicamente ele fosse virar uma grande. Como se fosse estourar uma bolha, assim, ia se transformar em alguma coisa, né? Vamos combinar que isso não funciona. Principalmente porque a gente volta para aquele lugar da autoestima, né? Do homem hétero que acha sempre que você tá dizendo que você não se sente atraída por ele, você tá dizendo que você não tem tesão por ele, mas ele acredita que no fundo, alguma hora essa percepção vai mudar porque ele é demais. Exato. Né? Então, como é que você... Porque você não tá vendo direito. Presta atenção. Eu tô aqui pra você. Que preguiça, meu Deus. Olha como eu tô sedutor. Né? Olha como eu tô sedutor. Olha como eu fiz uma cara agora. Muita preguiça que me dá. Tem uma escritora que fez um livro sensacional, que eu posso depois deixar a referência aqui, que é Ingrid. Ela já fez uma live uma vez comigo. A gente fez uma live sobre amizade feminina, porque ela fez um livro explicando historicamente também o poder revolucionário mesmo que as amizades femininas tinham, porque, na verdade, o que eu consegui entender ao longo dos últimos anos também é que em nenhum momento, a Dé falou isso também no episódio da gente, que as relações de amizade não deviam estar abaixo das relações amorosas e familiares, né? As relações de amizade, elas andam do lado, e muitas vezes a gente vê que a gente conta muito mais com uma amiga do que a gente conta com um parente, do que a gente conta com um marido, não é isso? Então, a gente entende ao longo dos anos, e eu acho que quem consegue cultivar isso na vida adulta, que é uma perda, inclusive, imensa você abrir mão de uma amizade com alguém que você sabe que está ali na sua vida há 20 anos, há 10 anos, e que não larga a sua mão, muitas vezes por conta de um relacionamento que não está funcionando bem, né? Quem não já perdeu uma amiga porque a amiga viu que a relação era abusiva, né? E falou. Não, e aí eu vou trazer aquela situação, porque são essas pessoas que vão te alertar quando você não estiver bem. São essas pessoas que vão pegar você na mão e falar: amiga, você não tá legal. Amiga, esse cara não é bacana. Amiga, esse emprego tá te adoecendo. Ou seja lá qual for o motivo. Então, quando você acaba se livrando, vamos botar assim, de pessoas assim da sua vida, você abre uma lacuna até própria assim da sua saúde, vamos dizer assim, porque você tá ali cercado de pessoas que te acompanham, que querem seu bem, que não estão com você por interesse, estão pelo amor fraterno, porque um amigo de verdade, ele não tem interesse no outro, a não ser a troca genuína de ideias. Exato. Porque se você parar para pensar, a relação matrimonial tem o sexo envolvido, relação de trabalho tem a grana, a família tem o sangue, a amizade é puramente afinidade. Escolha. É só escolha. Escolha, né? Exatamente. Então, assim, é um lugar que precisa sim ser revisitado, precisa sim ser valorizado. Inclusive, eu li uma matéria, não me lembro quando foi, sobre qual país foi. A gente pode procurar também essa informação depois. Trazendo uma discussão sobre amizades e a questão de documento civil para legalizar institucionalmente uma relação de amizade. Que estavam começando a ter um debate como esse, que levantaram justamente essa bandeira: poxa, eu não quero me casar, mas eu tenho um amigo que eu moro e, enfim, a gente quer comprar uma casa e precisa dos documentos e tudo mais. Porque se a gente vê, existem situações de casamentos que um parceiro é homossexual, o outro não é, que no fim é uma amizade que está ali em busca dos benefícios sociais que um documento de relação civil traz. Então, isso é um debate que eu achei interessantíssimo que está acontecendo. Total, né? Por que, diabo, a gente só pode ter um plano de saúde se for casado com alguém, não se a gente for amiga de alguém, né? Isso, de fato, também é uma coisa interessante para se pensar. Porque a gente não pode escolher deixar a aposentadoria para uma grande amiga ao invés de deixar para um marido. Entende? Você deixar uma certidão, uma coisa legalizada, né, nesse lugar. Só que é isso, né? Eu acho que é uma discussão para próximas gerações. A nossa não pega essa evolução. A gente está aqui falando disso, tá? Se vai rolar mas agora, estamos trazendo, exato. Estamos trazendo essas reflexões que, de fato, eu li, e eu nunca vou me esquecer disso. Eu li isso no dia 20 de julho, que é o dia da amizade. Olha! Uma matéria falando sobre isso, Eu achei fenomenal essa ideia. Mas voltando ao ponto que a gente estava falando sobre rivalidade feminina.
Uma outra coisa que eu percebi trabalhando com muitas mulheres também é que essa lógica da rivalidade feminina, ela nunca é imposta, tipo, ela não nasce naturalmente. A gente ali, enquanto várias mulheres trabalhando, por exemplo, se uma acha o cabelo da outra bonito, poxa, você faz o que no seu cabelo? Existe um lugar de vulnerabilidade, de intimidade, que é de cuidado também. Que é tipo assim, ó, poxa, se eu tô bonita e você quer ficar bonita, venha, vamos ficar bonita junta. E isso E é de uma poder coisa. elogiar a outra mulher ao invés E de de tentar derrubar, né? Porque e normalmente a gente vê o elogiar. contrário, né? Exatamente, exatamente. Elogiar sem precisar derrubar e o elogio sem querer pegar depois, né? Porque é sobre isso também que a gente está falando. Claro, é um elogio autêntico, né? Olha como eu Um notei que elogio você tá autêntico, bonita, legal, e exatamente. eu quero te falar isso, né? Como você tá, né? Exatamente. Incrível. É uma É coisa. muito nutritivo. E é muito doido, né? Porque, na verdade, a gente realmente é acostumado ao contrário. Quando a gente fala que as mulheres se arrumam para outras mulheres, é porque, de fato, a maioria das vezes que uma mulher sai arrumada, ela está pensando na crítica que pode vir de uma outra mulher, inclusive das próprias mães, né? Assim, eu já vi muita paciente sofrendo que as piores críticas são vindas das mães, assim, tipo, meu Deus, essa roupa tá marcando sua barriga, esse cabelo tá isso não sei o quê. E aí as mulheres saem de casa pensando que elas têm que agradar as outras mulheres para serem aceitas, mas ao mesmo tempo você também não pode intimidar outra mulher, porque se você também intimida, você já não é desejada mais de estar ao redor. Né? Essa coisa dos bandos também, né? Na adolescência, essa coisa de quem tem um corpo perfeito, quem tem um cabelo perfeito, quem tem isso, quem tem aquilo, é muito difícil, né, de lidar até com os afetos reais, e que a gente vê que os caras não têm isso. Assim, um cara ou outro a gente vê dizendo assim que se intimida pelo amigo, mas normalmente é tudo bradão, irmão. O cara, um é Uma bonitão, outro é bonitão. irmandade, Uma irmandade exatamente, absoluta. irmandade absoluta, Exato. absoluta. Que um, E é inclusive, isso não que eu pega a acho. mulher do outro cara nunca, né? Tipo assim, não, meu amigo, a mulher de amigo meu é homem, né? Mas a mulher que estiver separada do outro Vá, cara, é sempre mulher. Vanessa, Vanessa. Conhecemos bem essa história, Vanessa. Mas é isso, não é incentivado de fato essa rivalidade. E aí você traz essa questão da crítica materna, você vê que até dentro de casa a própria relação mãe e filho não é uma relação de amizade feminina. Então a amizade feminina é um outro pilar, é um pilar que você não tem como comparar, só que é um pilar que a gente costuma anular achando que ele não tem prioridade na vida quanto todos os outros. Principalmente as mulheres quando se casam e dedicam a vida ao marido e aos filhos. O máximo de tempo que tem é para dar atenção à família, à extensão da Exato. família. E as amizades vão se perdendo ao longo da Estão se vida. perdendo porque parece que falta tempo para isso, né? Só que só falta tempo se não é prioridade Exatamente. para a gente, né? Então, e também Exatamente. essa outra visão, né, de que eu comecei de pouco tempo também para cá conseguir enxergar o quanto mulheres que tinham grandes amigas eram privilegiadas, né? Porque assim, porque na verdade a gente também foi ensinada a só olhar o resto, né? Que é tipo, olha, como o sucesso da mulher é medido por um casamento, é medido por ela ser mãe ou não, né? Não é medido Sim, por ela ter grandes parcerias femininas ao longo da vida, assim, aquela coisa sim, de a madrinha dos filhos, né? Aquela amiga que foi amiga da vida toda, amiga de infância, etc. Facilmente sim, as mulheres abrem mão, né? Ou abrem mão dessa amizade, ou acham que não é o suficiente, que são fracassadas se não tiverem um sim. casamento perto, né? É Então, isso, aí vem aquela lógica maluca de incompletude, de tipo assim, se eu cultivei diversas amizades, diversas amigas, eu tenho um círculo vivo e tudo mais, minha família, mas se eu não sou casada, minha vida não é completa. Como sim, se essas relações não tivessem o a mesma mesmo importância. peso, A né? E mesma aí eu fico importância. pensando, a mesma importância se dá o quê? Precisa botar o sexo para ser importante? Como é isso? É que não Porque é isso, né? Porque a lógica é da mulher e no fim ser das contas, propriedade mesmo, né? Assim, ela só tem valor pela exato, e propriedade aí de é um isso. cara, né? E as pessoas ainda falam: ah, não, mas ele é meu melhor amigo e tudo mais. Eu falei assim: não dá para você comparar um marido com uma amiga. Porque são relações completamente diferentes. Volta para aquele lugar que a gente fala, é uma relação de desinteresse. E eu boto ainda mais, quando você está num casamento e você tira o
o sexo, esse marido seu não é um amigo como sua amiga. Não vai sobrar essa mesma amizade, essa mesma afinidade. E como eu tenho, assim, né, amizades de muito tempo, eu tenho uma grande amiga que também se separou agora, que tem vindo muito para minha casa. Isso é uma percepção também que eu tive de 20 anos para cá, que apesar de que 90% do tempo eu estava em relações amorosas, quando eu não estava, foram os momentos onde eu mais me diverti, onde eu mais senti essa imensa cumplicidade, que é ter amigas que entendem exatamente o que você sente, quem você é, porque como você falou, na frente às vezes do cara, do par romântico, a gente tem que fazer uma certa cena, que na frente da amiga não tem cena nenhuma. Então eu acho incrível como essa minha amiga também, que tem vindo aqui muito na minha casa agora, tem dormido de novo aqui, fica parecendo que dormir na casa da amiga é programa de gente solteira, no sentido de não ter nunca sido casada, como se fosse uma coisa da juventude. Sim. E não é, gente, eu amo estar na casa das minhas amigas, não que minhas amigas estejam na minha casa, a gente né? fica com essa ideia de performar tudo, né? Inclusive performar a amizade. O que é uma amizade adulta? Vamos sair, tomar um café. vinho, vamos fazer um jantar e acabou. Poxa, se na época que as coisas que a gente mais se divertia eram as coisas que a gente mais tem afinidade, principalmente coisas de relaxamento ou de diversão, que são coisas que tradicionalmente adultos não fazem. Aí você acaba anulando esse lugar de, poxa, hoje eu vou fazer uma panela de pipoca e uma de brigadeiro e vou assistir um filme com minha amiga. Exato! Parece que esse é um programa só do casal, né? Exato. Isso tem um pra lugar, mim, inclusive... O maior símbolo para mim de diversão com amizade feminina é bater papo até a hora de dormir na cama, tarde da noite, assim, uma delícia ficar com a amiga dando risada até a hora de dormir. É uma coisa que a gente aprende a não fazer mais, então eu fiquei muito pensando isso esses dias, quando essa minha amiga estava passando os finais de semana aqui, que eu pensei assim, velho, quando a gente senta para conversar, e com meu filho, com o filho dela e tal, a gente tem história para contar dos 15 anos até agora. Então ela esteve na minha vida em todos os momentos, em todos os relacionamentos, em todas as épocas, de faculdade, de escola, de um emprego tal, trabalho tal, quando eu tive filho tal, quando eu casei tal. E é quem permaneceu. Né? Se a gente for pensar assim, a família fica e as outras pessoas que realmente ficam são os amigos. É muito raro a gente ver hoje um casamento que vai durar dos 15 anos do primeiro namoro até uns 80. Né? Então, hoje não tem mais essa estatística, esqueça. Não é à toa, né? Que não temos mais, porque as mulheres estão podendo se separar. Né? As mulheres estão podendo se separar. Mas então, assim, além de amigos antigos, eu voto no lugar também que é possível você cultivar novas amizades. Eu sei que o mundo é terrível, eu sei que as pessoas são terríveis e tudo é terrível, mas se você for em qualquer lugar sem ficar olhando o seu celular, você é capaz de ter algum tipo de interação. Sim. E tudo se constrói, gente. Até uma amizade de 15 anos foi construída lá atrás. Não é para dizer que é impossível você fazer um amigo hoje. Em qualquer lugar que você esteja prestando atenção, tem um outro ser humano. Pode ser que essa pessoa não vire seu melhor amigo, mas já te facilita a construir novas relações. E quem sabe conhecer uma pessoa que pode ser um grande amigo. Pode ser uma pessoa que você pode contar, que você pode ter afinidades. Não é impossível construir uma amizade depois de adulto, mas o que eu acho que a gente precisa dar é a importância de ter amizades depois de adulto. A mulher ter amizades, manter amizades e criar novas amizades também. E que, inclusive, né, a gente já falou isso em outro episódio, mas assim, eu e Gabriela somos, eu acho que hoje, né, é engraçado que quando a gente falou disso, você até citou, né, que nós somos essencialmente muito diferentes, mas que talvez eu e você hoje tenhamos uma percepção de mundo mais parecida do que eu tenho com amigas de 20 anos nas costas, assim, a gente, quando a gente senta para conversar, é um clique perfeito, né, que é muito difícil da gente ter. E é uma amizade de 6 anos pra cá, assim, não é uma amizade de 20, né? Não é... Porque é aí que eu falo da questão da afinidade. É você estar aberto, principalmente. Aí eu volto, eu venho aqui, ó. É você estar aberto, principalmente,
a ser você mesmo. Vamos lá? Porque não dá para você construir uma amizade de verdade se você está sendo um personagem. Vamos começar por aí. Então, o primeiro passo é você ser você mesmo. E a partir daí, você buscar conexões dentro da sua zona de interesse, de coisas que você acha interessante, a outra pessoa pode achar. E deixar acontecer, estar aberto a deixar acontecer. As pessoas são diferentes, como o Lee mesmo citou. A gente funciona de maneira completamente diferente, mas quando a gente está junto para conversar, a conversa flui de um lugar que eu não estou tentando te provar nada, nem você tentando me provar nada. A gente está se nutrindo das coisas que a gente vem se nutrindo individualmente e passa uma para outra. Eu acho que esse é o ponto que a gente não percebe da amizade. Que às vezes também eu percebo que muitas mulheres, e muitas, não só mulheres, mas como estamos falando de mulheres especificamente, a gente mantém. A gente não, né? Que eu tento não estar nesse lugar, mas a gente a gente acaba mantendo relações que não são saudáveis, amizades que não são saudáveis pra gente, por uma questão de status. Aí aquela mulher do marido do marido, do amigo, de não sei quem, do meu marido, que eu tenho que tolerar e eu tenho que fazer assim. Você não é obrigada a isso também. Então, assim, buscar esses lugares e também já me perdi. Ó, desculpa. E aí, mas eu não perdi no sentido de que a vida adulta também, né, traz esse benefício que é eu vejo hoje que eu só tenho interesse de encontrar, inclusive, com as minhas amigas que eu sei que vai ser um encontro prazeroso para mim. Por que diabo eu vou sair de casa para bater um papo superficial com alguém que eu acho que não gosta de mim por quem eu sou? Não faz sentido, né? Tipo, a gente trabalha, a gente cuida de filho, ninguém tem tempo para perder com coisa que não tá afim de ser uma troca interessante. Né? Então, é nesse lugar e tá aberto a fazer essa troca mesmo e buscar e outra assim, buscar seus interesses, seus gostos, porque eu percebo também que as redes sociais engoliram um pouco o gosto pessoal das pessoas. Hoje em dia a gente tem um hiperestímulo de consumo que ninguém sabe mais o que gosta. Então fica até difícil você saber qual é o seu hobby, qual é o assunto do momento que você quer se identificar. Mas ainda assim, eu acho que é possível a gente cultivar esse lugar de amizade. Lembramos de ir para um show de rock e dizer, uau, né? Que legal ir com uma amiga que de fato gosta das músicas que a gente gosta e tá ali, né? Exatamente. Ou tá sentada em casa para comer pizza e bater o papo incrível, né? Então, isso aí... E não precisa ser uma grande elaboração, né? Não, nada. Porque a gente às vezes pensa, ai meu Deus, eu tenho que marcar um dia com fulana, viajando, não sei o que. Nada, gente, é uma tarde que você passa só rindo. Você não precisa pensar em gasto, em nada, é só compartilhar a presença. E isso é uma coisa que a gente precisa relembrar sempre, porque a gente está desacostumado a ficar com os amigos, a passar um tempo de qualidade com os amigos, porque a gente não está se permitindo mais ter tempo de qualidade. Adultos, né? Porque jovens fazem isso o tempo inteiro e adultos acham que isso é pequeno. E eu digo para você, Beth, que assim, os momentos onde eu estive mais solitária na minha vida foram normalmente os momentos onde eu me senti totalmente dentro da norma, né? Então, onde eu só trabalhava, ia para casa encontrar marido e filho pequeno. E eu me sentia absolutamente solitária de não estar tendo investimento de tempo para dividir os meus pensamentos, os meus sentimentos com as minhas amigas. Então eu percebo isso hoje, assim, que se sentir amada de verdade por amigas tem um lugar que eu acho que é realmente assim de muito privilégio, de muito valor. Eu acho que é o acolhimento, é o colo que a gente tinha quando era criança da mãe, é o colo da vida adulta, é o colo das suas amigas. É o colo das amigas. É onde você pode chorar, é onde você pode reclamar. Eu tenho uma outra amiga, inclusive vou deixar isso aqui registrado. Outro dia eu mandei um áudio para ela, até no início do áudio eu falei: você não precisa ouvir esse áudio, eu só preciso reclamar com alguém dessa situação. E essas pessoas você precisa ver na sua vida, porque você sabe que é um alívio ali, é um suporte dentro da luta que é diária da vida, sabe? Viver.
E que aí, Exatamente. qual é o esquema que eu ouço muito também? As pessoas imaginam que vão ter tudo isso dentro de um relacionamento amoroso, então que vão ter sexo quente, parceria, divisão de conta, divisão de casa e o melhor amigo da vida. E aí o que eu mais ouço são as mulheres dizendo que se sentem muito sozinhas porque não são compreendidas nos seus sentimentos. Mas a gente entende também hoje que há um limite também de compreensão entre o que um homem viveu como a experiência dele e o que uma outra mulher viveu como a experiência dela e não vai saber exatamente o que você está falando. Não é porque o cara não está afim de ouvir você ou de entender você. Não é o mesmo lugar de identidade. Então, por isso também que eu entendo que hoje ter amigas mulheres e valorizar a companhia de mulheres me trouxe essa noção muito grande de identidade que eu não tinha também há anos atrás, né? Então, assim, de perceber que quando eu falo de coisas que outras mulheres sentem, é porque nós de verdade dividimos algo que é único da gente, né? E que não vai ser mesmo totalmente compreendido por qualquer outra pessoa em outro contexto. Exatamente. E se você parar para pensar, por exemplo, essas amizades que a gente pensa, né, que a gente veio cultivando da adolescência, da infância, ainda a grande maioria das mulheres segue o script. Então você para pensar, se você entrar em contato com uma amiga sua de antigamente, você vai estar vivendo coisa semelhante. Sim. Assim, a lógica é semelhante. Outro dia eu reencontrei uma amiga minha de escola e aí a gente retomou como se há muito tempo não tivesse ficado separado e ela também com filho pequeno. E a gente conversando e tendo as mesmas trocas e pensando, meu Deus, na hora eu pensei assim, meu Deus do céu, somos tão diferentes todos, mas ao mesmo tempo vivemos a mesma receita de bolo, os mesmos dramas femininos, os mesmos dramas de relacionamento. E você ter uma outra pessoa com quem você pode confidenciar isso de um lugar de acolhimento é insubstituível. E que não é à toa, né? Eu sempre me surpreendo positivamente como o meu Instagram teve uma chance de crescimento tão grande que foi baseado exatamente nessa ideia que é se eu sou mulher e eu sinto tal coisa, provavelmente centenas de dezenas de milhares de outras mulheres vão sentir a mesma coisa. Então deixa eu falar aqui disso que eu sinto, ou que a minha paciente sente, ou que a minha amiga sente, porque a gente está ali falando uma como muitas, que vai ecoar para muitas e que vai inspirar muitas e que vai dar colo também para muitas, mesmo que seja um colo virtual, né? Porque se identificar com o discurso e ver caminhos possíveis para outras mulheres inspira sempre que outras mulheres possam fazer isso. Então, também espero que esse podcast de hoje também inspire mulheres a investirem mais nas amizades que elas possam ter, ou que elas já tenham e que elas estejam despriorizando, porque a gente faz toda a diferença na vida você ter amigas que te amem para compartilhar os momentos com vocês, não é verdade, minha best? Com certeza. Inclusive, esse fim de semana a gente tem que se ver. Sempre, sempre. Mas já que essa semana não teve tatuagem, essa semana vai ter laje. Tatuagem, não teve praia vai aqui ter também. Mas o que eu ia falar, bem. Assim, resgatar antigas amizades também. E o que eu disse, primeiro, ser muito autêntico com quem você é mesmo. E quando você começar a conversar com essas pessoas, com seus amigos, de um lugar de verdade, de vulnerabilidade, você vai ver que o outro também vai se abrir. Você vai ver que o outro também vai estar passando por coisas semelhantes. E se ele não tiver, ele vai te dar uma perspectiva para a sua melhora. Porque a gente volta no mesmo lugar. É uma relação sem interesse. Meu interesse é o seu bem. Meu interesse é a sua felicidade. E que somos seres sociais mesmo, né? Por mais que essa seja uma discussão que vai e volta, vai para lugares diferentes, eu acredito que a gente vive melhor quando a gente compartilha mesmo as alegrias da gente com outras pessoas que a gente ame e não necessariamente, né, só fechados na relação amorosa ou sozinhos, né? Porque de fato a gente é melhor quando a gente ama a dois, né? A 3, a 10, a quantos tiver que amar. Minha Beth, então vamos ficar por aqui hoje? Então. Vamos nessa. Maravilhoso, meu povo. Qualquer coisa aí, ó, manda mensagens. Quem gosta desse podcast, siga esse canal, YouTube, Spotify. Estamos em todas as redes. Sem filtro.podcast. Beijo, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.